Então, boa noite, mais um encontro, 26 de setembro, com o professor doutor André Plé Silva, da Universidade Federal de São Paulo, campus São João da Boa Vista. Traz hoje uma fala sobre uma análise benjaminiana da entrevista narrativa com professores, retomando a experiência perdida. Então, nós queremos agradecer já, inicialmente, o professor André Pless, tá certo? Pela participação no grupo de estudos em educação, infância e teoria crítica. O professor sinta bem à vontade para fazer sua fala. Na sequência, a Natasha, nossa doutoranda na área da educação, ela vai fazer a leitura do seu currículo e já sequencialmente passar para você ter aí a tranquilidade para trabalhar essa discussão. Obrigada, professor. Obrigado, gostaria de fazer uma fala inicial agradecendo ao convite, professora Marta, e dizer que eu estou muito feliz de estar entre vocês aqui. Espero que esse diálogo, né, que nós estabelecemos aqui seja frutífero, seja interessante, que possa ser aproveitado aí no estudo de vocês, tá? Bom, então o professor André Plé Silva, ele é doutor em Educação pela Universidade de São Francisco, com tutela pela Universidade de Granada, da Espanha. Ele é mestre em Linguística pela Universidade de Franca, especialista em Literatura Brasileira, possui licenciatura plena em Língua Portuguesa, Inglesa e Espanhola. Atualmente, é professor adjunto do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico em regime de dedicação exclusiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus de São João da Boa Vista, e membro dos grupos de pesquisa Alterleg e estudos bakhtinianos dos gêneros do discurso. Além disso, o professor também é escritor romancista, contista e poeta. Professor, agora eu passo a palavra para o senhor e espero que seja uma noite agradável. Obrigado, Natasha, pelas palavras aí iniciais. É com muito prazer que eu inicio a minha fala, e para isso eu vou me valer de um PowerPoint aqui, de alguns slides, para ilustrar melhor as falas, demonstrar aí algumas citações, para ficar mais fácil o acompanhamento, tá certo? Não ficar restrito apenas à minha fala. Então eu vou compartilhar aqui a tela, tá bom? Só um minutinho. Essa tela infinita é muito desagradável, né? Mas eu vou colocar a apresentação aqui, mas tem um porém, eu não vou conseguir vê-los, né? Eu vou enxergar somente a apresentação. Então eu peço por gentileza, caso seja necessário alguma interrupção ou alguma pergunta, vocês, por favor, ativem o áudio, tá? Para que eu possa interromper aqui a minha fala e ouvi-los, tudo bem? Tranquilo, professor. E eu estou aqui no campus de São João da Boa Vista e pode ser que haja alguma oscilação com a internet durante a minha fala, tá bom? Então, caso isso aconteça, você entre em contato pelo celular, alguma coisa do tipo, tá? Que eu vou ficar aqui, infelizmente, olhando só os slides e não vou poder interagir melhor, tá bom? Tranquilo, eu aviso sim. Perfeito. Então, o título aqui já foi apresentado, mas eu reforço aqui, que é uma análise benjaminiana da entrevista narrativa com professores, retomando a experiência perdida. Eu coloquei aqui o cartaz, só modifiquei a cor, né, para se adequar aqui a essa temática azul, muito bem elaborado, por sinal, e vamos lá. Esse artigo, né, que tem a ver com essa apresentação, nasceu a partir da minha pesquisa de doutorado, cujo título é A Dialogia e Responsividade na Constituição do Sujeito Professor, Diálogos entre Bakhtin e Freire na Educação de um Mundo em Mutação. Então, nesse trabalho de doutorado, eu tive como objetivo geral identificar como que o sujeito se torna professor e qual a importância do outro nesse processo que reflete as relações dialógicas. Então, eu tenho aqui
a filosofia da linguagem de Bakhtin em diálogo com a pedagogia crítica de Paulo Freire. E só para contextualizar brevemente essa pesquisa, ela se construiu, né, a partir do enfoque autobiográfico e narrativo. Esse método de pesquisa, ele foi elaborado, em grande parte, por alguns professores na Universidade de Granada, na Espanha. Eu ressalto aqui o nome do professor Jesús Domingo Segovia, com quem eu tive o prazer de fazer cotutela na Universidade de Granada. Então, eu pude ir até o campus lá de Granada e aprender com o professor a partir desse método. Então, é um enfoque muito interessante e poderoso para se trabalhar com histórias de vida. E o trabalho em si é uma análise discursiva, né, que adota entrevista narrativa com produção de dados. Na pesquisa, como eu já ressaltei, há um diálogo entre esses dois grandes pensadores, que, embora estivessem, né, distantes física e geograficamente, foi possível entrecruzar aí as suas ideias, estabelecer um diálogo bem interessante entre ambos. Mas vocês devem estar se perguntando, e Walter Benjamin, onde que ele se encaixa, né? Já que o corpus assumiu dois potentes aí dialogadores, né? Como Bakhtin e Freire. Tem alguns culpados que eu vou apresentar aqui, a partir de uma disciplina que eu cursei no doutorado, chamada Educação e Experiências Formativas em Walter Benjamin e Paulo Freire. Essa disciplina foi ofertada pela professora Luzia Batista de Oliveira Silva, a nossa querida, né, Marta? E pelo professor Nilo Agostini. Então, nessa disciplina, houve muitas leituras de Benjamin, e a aula da Luzia, né, é uma aula assim, muito provocativa, ela tem uma luz muito, muito forte, né, e eu acabei ficando muito interessado, não só pela teoria crítica, né, mas principalmente por Walter Benjamin. Então, de certa forma, eu acabei escrevendo um artigo, me valendo aí de algumas teorias benjaminianas, e esse artigo, felizmente, ele foi aceito para publicação. Então, o Benjamin, ele não entra como corpus da minha tese de doutorado, foi a partir de uma disciplina que eu quis me aventurar aí com o Benjamin, a partir do enfoque autobiográfico e narrativo também. O método é tão interessante que ele também dialoga com diferentes autores. E foi esse artigo, publicado pela revista Linhas Críticas, que eu passei para vocês, que eu acredito que vocês tenham lido aí, conforme foi anunciado, vocês fizeram algumas formulações, enfim, sobre essa leitura, tá bom? Muito bem. Aqui nós temos o resumo do artigo, que eu vou lê-lo para que a gente possa contextualizar aí quais que eram as preocupações desse trabalho, tá? O presente artigo tem como objetivo analisar, a partir da entrevista narrativa de dois professores da área de linguagens do Instituto Federal de São Paulo, como estes retomam o saber da experiência a partir da narração de suas histórias de vida, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Nossas análises ressaltam que o ato de narrar possibilitou a eles a percepção de si e do outro no processo de constituição docente, bem como a significância dos saberes advindos da experiência. Destaca-se a importância da narrativa como forma de compreensão de si e do outro, sendo mote para a transformação da própria realidade. Então, trata-se de um método potente que se vale da narrativa para ressignificar aí todo o percurso formativo e identificar como que a pessoa se tornou professor. Nós que trabalhamos com educação, se mostra como um processo muito interessante de redescoberta do próprio percurso de vida. Então, nós temos aqui uma forma de perceber quem foi importante nesse nosso trajeto. Nós trazemos a imagem de professores que fizeram parte de nossa vida. Então, trabalhar com o método narrativo é uma forma também de reviver, ressignificar a nossa própria história. Alguns anos de terapia a gente resolve trabalhando com esse método, que é muito interessante. Então, a gente sabe que toda experiência humana pode ser narrada, né? E contar histórias, né, é uma forma de comunicação e parece, na verdade, ser uma necessidade humana, né, em diferentes lugares e fases da vida, né? Através da narrativa, a partir da narrativa que as pessoas se lembram dos acontecimentos e ressignificam o vivido. Porém, né, como já dizia Benjamin, nos últimos tempos, as experiências estão ficando incomunicáveis, uma vez que não nos colocamos mais à escuta do outro.
Então, tendo como base de dados, essa entrevista narrativa visa levar os entrevistados a narrarem suas memórias de forma livre e despropositada, o que garante uma rememoração de forma mais autêntica. Nós estamos retomando aí essa experiência perdida que Benjamin tão bem formulou e que eu vou aqui formular mais algumas ideias. Então, nós temos aqui uma citação de 2 pesquisadores que trabalham com método narrativo. Parece existir em todas as formas de vida humana uma necessidade de contar. Contar histórias é uma forma elementar de comunicação humana, independentemente do desempenho da linguagem estratificada, é uma capacidade universal. Acredito que todos se identificam com esse pensamento e todos percebem a narrativa como algo intrínseco à condição humana. Essas entrevistas narrativas, como que elas foram desenvolvidas? Nós entrevistamos, aqui eu apresento 2 docentes, na tese de doutorado original, vamos dizer assim, foram 4 entrevistas narrativas, mais a minha história de vida. Então, eu, enquanto pesquisador, tive a liberdade e o privilégio de participar, digamos, do corpus, né, de investigação. A minha história de vida também foi ressignificada e analisada à luz do método autobiográfico e a partir de Bakhtin e Freire. Então, mas nesse artigo eu apresentei 2 docentes, sei lá, que são da área de linguagens, do Instituto Federal, como já foi dito, e o objetivo de buscar identificar, a partir das experiências de vida e das conjunturas pessoais e profissionais, como se constituíram como docentes e como a rememoração, a partir da narrativa, retoma o cerne dessa escolha. Então, todos nós que atuamos, né, dentro da educação, como professor, como pesquisador, será que nós já paramos para nos perguntar, né, por que eu segui esse caminho? Como eu me constituí docente? A vida é tão agitada, tão corrida, que muitas vezes nós não paramos para perceber a nossa trajetória. E é interessantíssimo a quantidade de valores que nós destacamos e ressignificamos a partir dessa rememoração. Então, esse artigo e esse método vem trazer essa potência aí para que a gente possa nos valer da narrativa como forma de trazer aí novamente retomar, né, essa experiência aí que, conforme Benjamin, se perdeu. Nós acreditamos, né, que a partir dessa perspectiva benjaminiana, que narrar a própria experiência de vida, desde os primeiros anos até a fase atual, nos permite aí, e permite no caso dos entrevistados, né, ressignificar as experiências. Não somente no que tange ao seu papel docente, né, mas com uma propositura ainda mais potente, né, porque a partir da perspectiva benjaminiana, agora eu vou ler esse trechinho aqui, ó, busca recriar as condições de perceber a si e a história. Além disso, a memória como rememoração está inscrita no pensamento de Benjamin, né, caracterizando-a como uma lembrança singular, sendo uma memória distinta das demais, que se mantém num espaço cíclico entre o passado e o presente, em que os acontecimentos podem ser revividos, sem que seja possível, porém, reconstituí-los fielmente, tal como se sucederam. Então, pensando nisso, nós vamos pensar, né? Nós vamos colocar a escuta desses professores, que vão resgatar suas memórias a partir de suas narrativas e sua experiência de vida, né? Tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Esse percurso formativo, né? Então, nós vamos partir de uma ótica a partir dos oprimidos, né? Por que essa questão? Porque o Walter Benjamin tem as teses sobre a história são muito interessantes, né? Então ele vai perceber a história a partir do viés dos vencidos. Isso é muito, muito interessante, quando ele vai nos dar essa possibilidade de observar a história a partir dos oprimidos. E o professor, ele vai entrar nessa questão, não é? Porque sempre alvo de ataques, contradições, como nós percebemos aí, né, nos últimos anos, os professores sendo atacados, a educação enquanto um projeto, né, sendo vivamente atacado, e no caso do professor, ela por vezes silenciado dentro de seu processo de constituição.
seja por conta das perseguições em razão das instituições, seja por conta dos extenuantes serões aos quais são submetidos, seja por conta das péssimas condições de trabalho. Tornou-se um sujeito histórico, muitas vezes condicionado ao papel de oprimido e que se mantém impossibilitado de narrar seu próprio percurso. Então, esse método, essa forma de estudo, vai reforçar a nossa preocupação, enquanto pesquisadores, de nos colocarmos à escuta desse professor. Então, o espaço acadêmico, né, ele pressupõe um lugar legítimo para restaurar a voz docente, né, restituindo a partir de sua história de vida, repito, tanto pessoal quanto profissional, esse direito à fala, né, de participar ativamente da experiência que ele vive e que ele produz. Então, a gente conversa muito pouco sobre a nossa prática, algumas vezes pelos corredores da escola, né, de forma rápida, mas nunca sistematizada. Então, nós acreditamos, né, que a entrevista narrativa, elas são importantes ferramentas para quem narra, né, tanto para quem lê essas narrativas, esses trabalhos acadêmicos, quanto para quem as profere, né? Porque isso faz identificar, a partir das experiências de vida, como que se constitui a identidade docente e como que a rememoração retoma essa escolha, né? Por que eu me tornei professor? E dentro desse resgate eu vou ressignificando um sem número de experiências. Bom, para isso, esse artigo foi organizado a partir de 5 sessões. A primeira vai focar nas ideias benjaminianas sobre a pobreza da experiência, contextualizando o estudo, né? E a segunda, possíveis formas de experiência e sua importância para a análise das narrativas. Depois, a entrevista narrativa, né, como opção metodológica, nesse contexto de formação de professores, e sua importância no resgate da experiência expropriada. E a quarta apresenta a análise das entrevistas narrativas e seu diálogo com o aporte teórico. E finalmente, as considerações finais, que vão tentar fechar aí esse estudo, né? Primeira parte, a sobrevida na pobreza de experiência. Esse título aí poderoso, né? Só essa parte aqui já daria uma palestra de algumas horas aí, né, para a gente falar. Eu acredito que todo mundo aqui também seja apaixonado por Benjamin, né, e por suas ideias. Então, a gente o percebe, né, o Walter Benjamin, como um efervescente crítico da modernidade, né? E naquele ensaio muito interessante dele, Experiência e Pobreza, ele vai elaborar um diagnóstico contundente, né, sobre essa incapacidade de intercambiar experiências, do homem moderno, né? E não só isso, né? A gente tem essa ideia primeira, né? E o Benjamin, ele vai mostrar vai nos levar a uma possibilidade de ajustamento diante da pobreza de experiência, né? E a gente tem também o Agamben, né, para trazer uma ideia correlata, né? Que ele vai declarar que o homem contemporâneo foi expropriado de sua experiência, demonstrando novas formas de destruição da experiência. Então, a gente tem aí essa incapacidade de comunicar experiências, né, que para o Benjamin ele vai demonstrar que foram advindas aí da Primeira Guerra Mundial, né, que deixou os sujeitos participantes dessa ação desastrosa, né, que foi a guerra, uma espécie de mutismo, né? Esse mutismo porque a experiência da guerra não tem vitoriosos, né? Mesmo que haja ali um suposto vencedor, ele volta vivo, mas a sua consciência estará morta, né? Então, todos saíram derrotados diante de tais arroubos e esse uso da racionalidade calculista, né? Essas intenções maléficas, e tudo isso vai mostrar, de certa forma, né? Essas ferramentas de destruição em massa vai mostrar como que os sujeitos se tornaram pobres de experiências comunicáveis, né? Então, a gente vê praticamente diluída a possibilidade de experiências a partir de narrativas. Então, ele vai anunciar aí, Benjamin vai mostrar essa nova forma de miséria, né, que se sublima através de uma bipolaridade. Por um lado, a ciência que avança e a guerra que eclode. Em outro contraste, o domínio da técnica da natureza e o cárcere do homem diante de suas próprias invenções. Diante disso, com a autonomização da técnica,
prevê-se uma ameaça à autonomia do homem. Né? Então, a gente percebe que Agamben, né, nesse mesmo ínterim, vai refletir sobre a destruição da experiência do homem contemporâneo, né? Porque ele está cerceado por essa vida cotidiana nas grandes cidades. E a experiência aí acaba ficando aí, de certa forma, perdida, né, nesse processo. E essa vida agitada que se percebe nas grandes cidades, por exemplo, o ritmo desenfreado da informação, as horas perdidas nos tráfegos, as reuniões maçantes, né? Alguns, ele vai falar, encontros infrutíferos nos elevadores, né? E corredores de lojas de departamento, né? Vai condicionar esse homem moderno para que ele volte para casa esgotado. E, de certa forma, esse amontoado de eventos, nenhum deles vai oportunizar a experiência, né? E o La Roça, que é um pensador também espanhol, vai mostrar, né, que a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. Cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Então a gente tem, né, essas atuações cotidianas, né, acabam sendo desprovidas de significado, né? Uma vez que são impotentemente protegidas pelo processo que o Benjamin vai chamar de galvanização, né, que é uma metáfora muito interessante, que ele vai mostrar aquela técnica, né, de cobrir um metal com o outro, com o intuito de evitar a sua oxidação, né? Porém, só vai disfarçar o objeto oxidado, né? Porque essa pobreza de experiência, né, é como se fosse uma parte da grande pobreza. Então, a gente está num processo aí de derrocada aí das nossas experiências, né, significativas. Uma citação poderosa aí do Benjamin, né, que ele vai colocar lá no final do artigo dele, do ensaio dele: ficamos pobres, fomos entregando peça por peça o patrimônio da humanidade. E em troca, né, ele vai falar: nós recebemos a moeda do atual, que vale 1/100º do seu valor. Então, essa pobreza, a gente pode até relacionar com a nossa atualidade, né, com o crescimento, por exemplo, do nazifascismo, né, e toda essa questão, que na época ali era muito mais evidente, iminente, né, mas o filósofo acaba por destacar a possibilidade do que chamou de barbárie positiva, né, que seria poder recomeçar de forma radical por um novo caminho. Então, sobrevivendo aí a própria cultura, né? E tentando aí uma sobrevida na pobreza de experiência. Bom, tudo bem até agora? Estão ouvindo bem? Está tudo certinho? Sim. Certinho, André. Ok, obrigado. A segunda parte, intitulada As Formas Possíveis da Experiência e Sua Importância no Processo Narrativo. Eu vou trazer alguns teóricos, né, Forster e Agamben, que vai nos apresentar 3 formas de experiência. Lembrando que o Ricardo Foster é um filósofo argentino, né, historiador e crítico político, e o Agamben eu acabei não apresentando, né, um filósofo italiano, e suas obras aí vão trabalhar desde a estética até a política, né? Uma amplitude impressionante, né? Bom, então, a partir dos estudos de Foster, ressignificados pela leitura do Agamben, nós vamos analisar 3 formas de experiência. A primeira, experiência do sentido comum, que vai resgatar aquela imagem do ancião à beira de uma fogueira, né, contando histórias. Então, essas formas narrativas de antigamente, né, na figura de uma pessoa mais idosa, munida de experiência e sabedoria, né? Essa já vai sendo perpassado, né? Nós podemos acentuar também que as narrativas, né? Sempre acontece um sujeito, né? Esse sujeito que representa esse pai, avô, essa transmissão, né? Que vai passar a sabedoria ao grupo, né? A comunidade da qual ele faz parte. Geralmente passada através de parábolas, né? De fábulas, conservando aí os ensinamentos. E uma outra forma de experiência seria aquela ligada à sensibilidade,
ao sensorialismo. Como assim, né? Seres humanos, sentidos humanos, né, servindo como forma de conhecimento, serviram de forma de conhecimento até o século XVII. Então, esse sensorialismo, né, destacando aí as sensações, né, reconstrução da realidade a partir dessas questões, né? Então, essa parte epistêmica, que parte do ponto de vista individual, como conhecimento da natureza, né, vai sofrer com a questão da revolução científica, da própria modernidade, que vai trazer aí uma matematização da existência e da realidade, né, mostrando valores aí imutáveis da natureza, né? Então, a gente percebe que alguns aspectos perduram até os dias de hoje, né? Que é essa abordagem empírica da ciência, né? E a questão da matematização da natureza. Buscava-se com isso uma tentativa restrita de controlar a natureza, né? Através da quantificação, da medição. Então, privilegiam-se as verdades científicas, né? O que pode ser comprovado. E uma terceira, o experimento, que surge na Idade Moderna, né, reiterando que a partir da objetividade chega-se à verdade, sendo esta inquestionável por estar firmada na medição, na análise e na experimentação. Então nós temos aqui essas novas formas de experiência, né, chegando à modernidade. E Benjamin vai falar da infância, a potência do falar, né? Nós compreendemos que Benjamin não desenvolveu de forma sistematizada uma teoria filosófica para falar da infância ou da experiência, né? Porque ele deixou seus escritos em forma de fragmentos, em forma de ensaio, né? Mas partindo dessa concepção filosófica, tanto do Benjamin quanto do Agamben, nós acreditamos que a infância ela seria capaz de traduzir uma possibilidade infinda de resgatar a potência da experiência, né? Hoje em dia, com essa perda aí, vamos chamar a perda da subjetividade, né? Nós percebemos que a infância, ela carrega consigo uma potência do falar, ou seja, se encontra na linguagem, revelando-se como forma de resistência à pobreza de experiência. Então, essa citação... Oi? Professor André, o Eduardo, ele levantou a mão, mas você acha melhor, tipo, você às vezes ouvir durante ou deixa para o final? O que vocês acham da gente terminar a fala e aí a gente abre para as perguntas? Tá, pode ser, Eduardo. Ok, então, beleza. Pode continuar. Perfeito. Então. Tranquilo. Tá bom. Então, essa pequena citação aqui para a gente contextualizar essa questão da infância, né? Como potência aí do falar. Enquanto a publicidade infantil, na contemporaneidade, negligencia a infância, tornando as crianças meras consumidoras, ou seja, transformando-as em objetos, Benjamin procura verificar que a criança percebe a realidade a partir de outra temporalidade, vendo tudo como se fosse algo único, conseguindo enxergar o mundo de uma forma distinta, com linguagem e significação própria. Então, também aqui o Agamben falando sobre esse resgate do saber da experiência. A linguagem imprevista é, segundo Agamben, a marca da infância, pois este seria o momento em que nos faltam as palavras, em que a palavra se perde em nossos lábios. Olha que interessante esses elementos, né, de pensamento. Assim, a criança situa-se em um mundo simbólico que seria o pensamento, ou seja, viveria uma experiência que se sustém somente na linguagem, um experimento lingue, no sentido próprio do termo, em que aquilo que se tem experiência é a própria língua. Então, o Agamben, né, ele vai, de certa forma, criticar essa lógica instrumental, né, na qual a experiência como experimento, né? Então, tal forma de aprendizado vai mostrar como uma apreciação do mundo de uma forma, como ele próprio vai dizer, nem insossa, né, sem sofrimento, o que exclui a previsão, né? Então, isso vai negar a possibilidade de um aprender de forma imprevisível, ou seja, vai condicionar o aprendente a uma lógica racional, que de certa forma é fria, né? Essa frieza aí vai expropriar o sujeito da experiência, transferindo-a ao objeto. Então, uma infância vazia de si mesma não mergulha na própria linguagem. Então, ele vai mostrar isso
de forma bastante acentuada, né? E a infância, portanto, acaba por ocupar seu locus entre o pensamento e a palavra, a língua e o discurso. E nesse lugar novo, não objetificado, no qual as palavras nos faltam. Então, Benjamin percebe a infância através de brinquedos, coleções, jogos, fábulas, livros infantis, interessando-se muito mais pelas histórias que brotavam nos rodapés em letras miúdas do que das histórias ditas oficiais e que deveriam ser decoradas para serem reproduzidas em provas durante as aulas. Sendo assim, em alguns textos, escreve sobre a infância e a experiência a partir de um ponto de vista dos vencidos, não dos vencedores. Tal interação com as fábulas infantis levou a escrever sobre a experiência a partir da própria infância. A experiência em seu sentido comum, portanto, encerra a forma como o autor se relaciona com a memória, resgatando a transmissão daquilo que era passado através das gerações. Então, a partir desse mito da modernidade, né, centrado na racionalidade, nós temos a eliminação da subjetividade do sujeito. E o que seria isso? Né? As emoções, as paixões, a imaginação, que devia ser dominada assim como foi a natureza. Né? Então, nós temos essa simbologia benjaminiana, né? Que o sujeito, universo, relógio, é ele próprio um autômato capaz de objetivar um posto de trabalho na linha de produção. Por isso que Benjamin destacou, né, que a busca por uma autêntica experiência foi dilacerada. Assumir, então nós temos algumas citações aqui. Assumir esse pasaje de uma experiência narrativa, de uma experiência de los sentidos, de la experiencia como experimento, es hacer la historia de la alienación humana. O Foster, pensador argentino, né? E esse aqui é interessante também, né? Se envolver a escuchar as narrações olvidadas, sin auscultar lo no pronunciable del lenguaje, el destino cierto es la barbarie. Nós temos pensadores aí para ressignificar o pensamento benjaminiano. Voltando aqui, então, à narração como lugar da experiência. Então, retomada da experiência, cujo cerne está na própria história, na própria feitura da existência. E se a experiência é aquilo que podemos transmitir através de um ato narrativo, ligando o pensamento à memória, traduzindo o indizível, né, recobrando na sucessão de eventos aquilo que passou por nós, tal como a narrativa, a fábula, né, com aquele poder, né, com aquele tônus oferecido pela idade ou pela posição que nós assumimos no ato de narrar, então nós teremos essa retomada da experiência, né? Porque a narração vai retomar o seu lugar na experiência, porque vai se resgatar os saberes advindos da infância. Recobra-se a distinção, né, aqui entre aquele saber tecnicista, o saber científico e o saber narrativo, que revela estados de alma, que restaura a singularidade. Então, reinstaurar o sujeito da experiência é importante passar por esse confronto, né, dessa matematização da existência para um processo narrativo que vai buscar aí pormenores baseando-se aí na linguagem, né? Voltando-nos à palavra narrada, recuperamos o elo perdido com a potência da experiência, culminando num espaço de transformação da própria realidade. Então, eu reitero aqui a importância da entrevista narrativa, né? Cuja fonte de dados aí se constrói a partir do quê? De histórias de vida. Então, vai se privilegiar o particular, o lugar da fala, a persistência da memória, a singularidade da própria existência. Então, é importante nós recordarmos daquilo que vivemos como forma de recuperar a experiência perdida. Então, quando nós narramos a nossa própria história de vida, partimos de algum ponto, não é? Ou de algum princípio. E é uma forma de solapar esse esquecimento, né, advindo com a modernidade. Então, nós precisamos criar aí novas perspectivas, né, que nos façam recobrar essa identidade perdida. Então, de forma reflexiva, nós podemos nos conduzir rumo à experiência perdida, num retorno ao singular.
Por isso que a gente vai agora enfatizar nessa terceira parte a importância da entrevista narrativa como forma de resgatar a experiência expropriada. E para a realização da pesquisa, como nós já dissemos, entrevista narrativa, que eu vou colocar aqui 2 professores, Joaquim, Maria e Carolina. Nossa, mas por que aí estão ressuscitando esses 2 personagens? Para evitar aí a exposição, né, dos 2 professores, eu optei aí por dar um pseudônimo literário para ambos, né? Para quem não sabe, Carolina foi a esposa aí do Joaquim Maria, mais conhecido como Machado de Assis, né? Então nós vamos aqui conhecer os 2 professores, por Joaquim e Carolina, certo? Então as entrevistas, elas se iniciaram com uma pergunta bastante ampla, né? E essa pergunta vai servir de base para o início e todo o desenvolvimento da construção da narrativa. Os professores ficaram muito livres para contar a sua história de vida, sem muitas interferências, com sinais afirmativos, algumas palavras de encorajamento, mas uma única e ampla pergunta para que eles partissem de um princípio e retomassem a sua experiência de formativa, né? A pergunta foi: conte-me sobre a sua trajetória escolar, desde os estudos iniciais. Como que seria a sua resposta caso você recebesse essa pergunta? E eu obtive uma entrevista muito interessante aqui, as duas muito interessantes, do Joaquim, com pouco mais de 2 horas de duração, e da Carolina, com quase 1 hora aí de duração. Essas entrevistas foram realizadas em um dos campos do Instituto Federal, e é interessante que quando a gente começa, né, a gente faz a entrevista, depois tem aquela transcrição minuciosa, palavra a palavra, né, tentando marcar aí todas essas marcações e entonações, né, linguísticas, porque cada palavra ali, cada forma que se diz a palavra, ela vai trazer um significado, né? Então, ouvindo novamente as entrevistas e fazendo a transcrição, foi muito interessante, né, como forma de resgatar e analisar o discurso dessas falas, né? E segundo a pesquisadora Jossola, empreender análise sobre histórias de vida permite colocar em evidência a pluralidade, a fragilidade e a mobilidade de nossas identidades ao longo da vida, né? Vale ressaltar aqui que essa pesquisa, esse método autobiográfico, tende a se constituir como um instrumento de pesquisa que vai propiciar reflexão sobre elementos fundantes da vida. E nesse nosso recorte metodológico, nós vamos tentar enfocar a nossa atenção aos elementos da vida discente, desde a infância, os primeiros anos de educação escolar, a trajetória profissional docente, a partir de suas biografias educativas, né? E isso tudo vai reforçar o caráter dialógico, ou seja, construído a partir das vozes de muitas outras pessoas. Então, essas pessoas que fizeram parte da vida são resgatadas como forma aí de restaurar essa experiência perdida. Então, percebemos que a investigação autobiográfica e narrativa se mostra como uma forma de impactar, né? Ou seja, de romper um pouco aí com esse rigor científico, né? Que vai buscar ali naquele paradigma cartesiano, né? Uma forma de representar essa objetividade científica, né? Então, o enfoque autobiográfico e narrativo, ele se mostra como uma valorização da subjetividade, enquanto método que visa refletir, né, sobre a experiência, não reforçando apenas o viés qualitativo, né? Enfim, enquanto o narrador transmite a sua experiência, acaba por ressignificá-la. Então isso é muito interessante, né? Que a reflexão a partir desse enfoque, ele transcende a mera experiência, né, conjectural, porque ele vai falando e vai ressignificando sua própria história. Você percebe um brilho no olhar ali, né? E essa dinâmica dos relatos de vida do percurso educativo, né? Para isso eu vou ler um trechinho aqui do Minicê. Os dados biográficos resultam de uma tomada de consciência, de uma espécie de maturação relacional que permite voltar à infância ou à adolescência. Aí a gente faz a ligação com o pensamento anterior ali do Benjamin e Agamben, né?
esforçando-se por selecionar no seu passado educativo o que lhe parece ter sido formador na sua vida. O sujeito do relato biográfico põe em evidência uma dupla dinâmica, a do seu percurso de vida e a dos significados que lhe atribui. Nunca se limita a fazer um simples balanço contabilístico de acontecimentos ou de determinados momentos. Então, essa investigação autobiográfica vai se mostrar como uma forma de desenvolver um método de pesquisa que vai identificar traços para a compreensão da experiência de professores, né? Experiência de si sobre si, né? Isso que é interessante. Sobre os outros, né? Quem participou desse processo formativo, e sobre a própria prática docente, né? Então, isso vai revelar singularidade, né? E o que é essencial para o processo de formação. Eu vou pular essa citação um pouco mais longa por conta do tempo, tá? Depois eu envio esse material para vocês e vocês podem lê-lo, né? Enfim, essa quarta sessão, cujo título é As Entrevistas Narrativas como Forma de Resgatar o Saber da Experiência, né? Então, a gente vai voltar a essa perspectiva benjaminiana, né, da criança interior, surgida no ato de narrar, acaba por aconselhar aquele que narra, ou seja, sugestiona e ressignifica o próprio narrador sobre o seu percurso de vida. Além disso, a entrevista narrativa abre a possibilidade de registrar algo vivo em sua irrepetibilidade. O discurso, então, que é proferido naquele momento da entrevista, ele é único e Bakhtin reforça muito isso, né? Essa questão da palavra ali como algo que vai trazer ali as marcas da identidade, né? Revelador da pessoa, né? E a multiplicidade de vozes que ela carrega. Então, nós iniciaremos a nossa análise aqui, a nossa breve análise de 2 entrevistas narrativas, a partir da perspectiva infante dos relatos dos docentes, né? Então, eles vão buscar, eles vão rememorar suas trajetórias, as marcas significativas que vão trazer ressignificações para a atual percepção de si como sujeito professor. Então, eu reitero aqui o caráter aberto, né, com que as entrevistas transcorreram, né, os professores narraram livremente, tá certo? Então, nós vamos começar com o professor Joaquim. Né, por volta de 5 anos de idade, ele teve seu primeiro contato com a escola, foi bastante difícil, um momento bastante conturbado, porque a mãe foi diagnosticada com câncer, então teve toda aquela dificuldade do tratamento, ele criança percebendo tudo aquilo, o sofrimento da mãe, da família, né? Então nesse momento difícil ele foi mandado para a escola, até para ter onde ficar, para não ficar tanto em casa acompanhando todo aquele processo doloroso, né? Então a escola vai surgir aí como uma possibilidade de atenuar essa situação problemática que ele passava com a família. Então ele começa a resgatar a partir dessa perspectiva. Eu vou ler uns trechinhos aqui, ó. Ela colocaram a gente na escolinha. Ela, meu primeiro contato com a escola. Foi tão gostoso, tão legal, que ajudou a amenizar o desespero do momento. E eu estava aprendendo as letras. Eu tinha ali, já devia ter 6 anos, eu sempre fui curioso com isso, sempre quis ler logo, né? Eu olhava livro, eu achava legal, achava interessante, eu era aquela criança que voltava da escola e tinha tarefa para fazer. Eu queria fazer logo depois. Acabei de chegar em casa e queria continuar o que estava fazendo na escola. Olha aí, o início ali dessa verve como professor de línguas, né? Já desde criança ele mostrava esse apreço para com as letras, né? Então, né, nas malhas da memória infante do Joaquim, nós podemos perceber sutilmente, né, essa questão do mundo das letras. E para essa segunda parte aqui, eu vou colocar a própria fala do professor Joaquim. Então, eu vou pegar meu celular aqui e vou colocar um trechinho da entrevista. Espero que o áudio vocês consigam ouvir bem. Vamos lá. Mas teve uma coisa muito marcante que foi o fato de ela ter me levado um dia que ela fez como chama? Não era uma espécie de chamada oral, mas por alguma razão ela estava ensinando alguma coisa e aí ela percebeu que eu já estava conseguindo ler. E ler
relativamente bem, né? E estava me destacando ali por causa disso, né? E aí ela me chamou na hora do intervalo e me conduziu até a diretoria para mostrar para a diretora, para compartilhar que esse cara aqui já está lendo, ó, né? Para mostrar o serviço, né? O resultado do serviço que ela estava fazendo. E aí eu li um pedacinho de texto lá, a diretora deu parabéns e tudo, aí depois teve uma cerimônia de entrega de prêmios por desempenho, e eu ganhei uma lembrancinha por causa disso, e eu fiquei me achando o cara, né? Então eu tô aqui e já sei ler, né? Olha que vitória, né? E fez toda a diferença na vida mesmo, saber ler, sabe? Quem não sabe, passa apertado. Então aí vocês ouviram na própria voz, né, do professor Joaquim, durante a entrevista, a maneira como ele vai ressignificando as marcas ali, né, da importância do processo de leitura das letras em seu percurso de vida. Uma ressignificação. Aí a gente tem no próprio ato da entrevista, ele vai percebendo como que esse processo narrativo vai ressignificar a sua trajetória. Ali, fazia tempo que eu não pensava nisso. Foi legal, está sendo bom viver essa sua proposta aqui, de revisitar essa história. Que engraçado, né? E aí, revisitando esses momentos, agora eu estou enxergando algumas marcas de por que eu fui para esse caminho, né? Eu gostava de mexer com as palavras ali, desde pequeno. Então, olha que interessante. Durante esse processo de entrevista narrativa, foi ressignificado o porquê que ele estava naquele momento como um sujeito professor da área de linguagens. Então, no nosso processo de vida, se nós analisarmos o nosso percurso formativo, nós vamos também encontrar aquela intenção primeira que já denotava que nós seguiríamos por esse caminho. Eis aí a potência de se resgatar o saber da experiência a partir da narrativa. A gente comprova com a própria fala aqui do entrevistado. E continuando, ele vai mostrar outras questões aqui. Olha lá, a criança quer puxar alguma coisa, o Benjamin, né? E torna-se cavalo. Quer brincar com areia e torna-se padeiro. Quer esconder e torna-se ladrão ao guarda, né? Então, ao retomar sua história, passa a representar a criança benjaminiana, que participa ativamente de seu momento e do ambiente no qual vive. Embora seja um relato de eventos passados, podemos ressignificá-lo como parte da existência do momento atual, pois está intrinsecamente ligado ao sujeito que narra. Olha lá, professor, ele vai mostrar, vai trazer algumas redescobertas, rememorando aí professores que passaram pela sua vida, e ele vai relatar de uma professora de inglês, e ele sempre teve muita facilidade, né, com o aprendizado de língua estrangeira, ou mesmo a língua materna, né, e essa professora Olga marcou muito a sua vida. Então ele vai destacar aqui, que eu vou ler alguns trechinhos, olha lá, ela me estimulou bastante. Olha lá, eu sentia que ela tinha um amor verdadeiro pelo serviço que ela estava fazendo ali naquela quinta série. Ela encantava. E foi assim a minha carreira como professor começou no inglês. E eu lembro com carinho dela, porque ela foi uma referência, uma professora que marcou, né? Então nós temos em nossa vida vários professores que passam por nós, mas alguns se destacam por constituir, junto à nossa história de vida, uma marca, uma potencialidade que nos levou muitas vezes a escolhas, não só de como escolhas metodológicas, escolhas de processo de pesquisa, né? De reencontro aí com os múltiplos saberes que existem. Então é interessante quando a gente traz essas memórias, né? Acredito que alguém que esteja pensando, né, em algum professor que marcou. Aí vem Benjamin novamente, ó. Não conhecer bem os percursos de uma cidade não tem muito que se lhe diga. Perder-se, no entanto, numa cidade, tal como é possível acontecer num bosque, requer instrução. Então, é muito interessante essa parte, né? Essa obra do Benjamin, né? Rua de Sentido Único, né? Ele descreve algo bastante peculiar, né? A importância de se perder pelas ruas de uma grande cidade, né? Ele faz isso como uma espécie de analogia lá com
com a rememoração no ato de narrar a própria história. Então, essa parte é interessante também. Ao se embrenhar em si, o narrador se perde diante de tantas imagens e sugestões, tal como uma criança caminhando pelas infindas ruas de uma grande cidade. Contudo, esse ato de se perder, ao invés de trazer medo e frustração, revela-se como uma metáfora do narrador adentrando em suas próprias memórias, sonhos e recordações. Já no ensino médio, ele teve algumas experiências um pouco conflitantes, foi para uma escola estadual, não gostava do jeito que era tudo aquilo, se sentia muito mal, queria estudar num lugar que fosse mais sério, enfim. Aí ele cria uma hipótese na cabeça dele de que escola particular seria melhor. E ele levou isso consigo até fazer o curso de letras. Olha lá. Coloquei essa meta, eu fui fazer letras. E ele queria ser professor de escola particular. Porém, vou colocar a fala dele de novo aqui para ressignificar o que ele está dizendo. Deixa eu só pegar aqui. E para ser professor nessas escolas, não basta ser professor, não basta saber o conteúdo. Você tem que ser carismático, tem que ser... Era ainda a época da aula show. Você tem que ser um cara bacana, que os alunos se divertem com você. E eu gostava disso, eu tinha uma certa... era isso que eu chegava, que era educação, né? Então, eu entrei nessa dança, eu tocava violão, então eu sempre levava o violão para a escola, puxava uma música com algum conteúdo, cantava, mexia. Nossa, era uma alegria, era muito legal. Mas aí eu perdi esses empregos aí. E aí eu tinha lá, ganhava R$2.000, que na época era bastante dinheiro, e de repente eu tava... Caiu que antes, mas tudo bem. Ela ganhava 2.000, depois passou a ganhar 500, ou seja, essa ideia que fez de escolas particulares acabou, durante o percurso enquanto professor, não sendo aí a escolha mais adequada. Então ele começa aí a questionar, né? Eu dava aula de inglês no ângulo, eu sabia que no canto inferior direito da página 78 tinha uma frase que eu usava como uma deixa para uma piada, tinha até a piada pronta. Então acabou se ficando muito repetitivo esse processo. Olha lá, segundo o próprio Joaquim, começou a ficar pequeno, não dava, estava muito amarrado. Então, ao final da narrativa, ele vai revelar isso aqui, ó. É uma coisa realmente estranha, parece, hoje eu posso dizer, hoje eu sou professor, hoje eu sou capaz de observar a ementa de uma disciplina e desenvolver um plano de curso, enfim, ele vai estar ressignificando essa sua trajetória, né? Então, ele, a partir desse ingresso no próprio Instituto Federal, ele vai mostrar essas palavras aqui, ó. Estranho, parece e hoje. Aí nós percebemos essa significação surgida através da narrativa, né, que vai retomar o elemento perdido com a experiência e vai mostrar, né, que aquilo que ele fez foi possível, né, a partir do presente, ele ressignificou as marcas que o constituem. Então, como disse o Jorge Luiz Borges, né, naquele conto Veredas de Caminhos que se Bifurcam, né, na grande cidade da memória, ele conseguiu se perder durante o ato narrativo, né, encontrando aí parte da experiência perdida que o levou à percepção do presente. Eu estou correndo um pouquinho por causa do tempo, tá? E agora a gente vai passar rapidamente aqui para Carolina. Carolina veio de uma família muito humilde, laboriosa, e ela sempre teve paixão por lecionar. Para vocês terem uma ideia, ela dava aula para as bonecas dela. Então, eu abracei essa profissão de dar aula porque sempre foi a minha paixão, desde criança. Eu era muito Caxias, ela muito estudiosa, muito dedicada. Eu só estudava, apesar de meus pais serem muito pobres. É o que eu falo para os alunos, né? Se vocês não têm uma herança, estudem, que é a melhor forma aí de subverter o sistema. É isso que eles querem, que vocês não estudem. Mas, enfim, ela se casou com 19 anos, acabou ficando em casa, né? Teve cuidando de 3 filhos, teve um casamento e um divórcio bastante complicado. E mesmo sendo formada com letras, ela trabalhou muito pouco, porque o marido um pouco controlador ali, né? Essas partes mais pessoais estão no relato dela, mas eu faço uma abreviação, tá? E ela acabou recomeçando sua carreira como professora. E a partir dos concursos públicos que ela fez em várias esferas, ela chegou ao Instituto Federal, né? Eu gosto muito de trabalhar aqui no Instituto Federal, porque eu percebo que o nível socioeconômico deles é bem assim,
como é que eu falo? É bem baixo, no nível socioeconômico, que através da educação eles podem mudar a vida deles. Então, isso me estimula muito a dar boas aulas. Eu nunca vim aqui sem preparar as aulas. Reforça a professora Carolina. Então, vamos ouvir a voz dela, né? Nesse relato aqui. Eles têm uma história de vida bem complicada, bem difícil. E escuto, às vezes, um falar que não... Tem uma aluna nossa que fala que não tem assistido aulas porque não teve assistência estudantil ainda, não recebeu. Isso me toca demais, bastante. Às vezes eu vejo também a marmita que eles trazem, e eu vejo a comida que eles comem, eu falei, meu Deus, olha que situação que eles vivem. Eu vivi isso no passado, mas eu acho que, eu não sei se eu esqueci, agora eu estou muito mais sensível a isso, né, de ver como a boa formação que a gente pode oferecer a eles pode mudar essa história de vida da família dele. É muito forte o relato da professora Carolina, né? Acredito que todos nós temos essa percepção em algum momento aí de nossa trajetória, né? Com nossos alunos. Mais um trechinho aqui que ela fala também, para mostrar essa preocupação que ela tem com a educação, nesse processo narrativo, né? De ressignificar sua própria prática. Ouçam. Eu acredito que, e eu sou um exemplo, minha família é um exemplo, que só através da educação a gente consegue, né, galgar para tomadas maiores, economicamente, profissionalmente, né, e se sentir realizado, né. E eu falo muito para eles isso, olha, eu não vou deixar o único legado que eu vou deixar para meus filhos, que é o mais importante, é a formação que eu dei para eles, que foi muito sacrifício, que valeu a pena, né. Então, eu gostaria que todos eles aqui tivessem essas oportunidades que meus filhos tiveram também, que façam uma graduação e que tenham realização pessoal, profissional. Então, é isso que eu espero, por isso que eu estou aqui no Instituto, ainda não parei de trabalhar. Um trechinho do artigo, né, para a gente pensar aí nessas entrevistas, né, a Carolina, no caso, mostrando a educação como forma aí de soerguer socialmente, né, como única solução. Então, acumular os saberes ao longo da vida permite que, ao voltar aos olhos para a memória, para a experiência da descoberta, se encontrem as marcas de constituição, bem como as motivações pessoais que, refletidas no outro que as recebe, demonstra explicitamente a nossa vontade de potência. Tais narrativas, mesmo que um mero fragmento de observação, de proclamação de um passado não tão distante, desata formas de compreensão de si que revelam conexões, possibilidades, devires, revelando que a voz individual traz consigo um sentido único, porém, também com um sentido coletivo, pois os saberes se transmitem, se dividem, se aperfeiçoam no contato com o outro. Então, aqui as nossas considerações finais para reforçar que, a partir da narrativa de si, há uma tácita possibilidade de o sujeito ressignificar, reconstruir sua identidade no caos do mundo moderno. A narração, circunscrita em relatos repletos de singularidade, permite que toda experiência possa ser ressignificada e devolvida à sociedade, buscando uma integração entre a experiência individual e a experiência coletiva. E essa possibilidade, né, de reconstrução dos saberes advindos da experiência, mesmo numa sociedade, né, que Benjamin denunciou, cuja pobreza de experiência se mostra extensa, essa reconstrução dos saberes se mostra necessária, como forma de resgatar o saber advindo da experiência, né? Porque isso acaba sendo intercambiável entre os sujeitos. A nossa experiência, ela é cumulativa sempre em detrimento, em contato com o outro, né? Porque se partilha não apenas conteúdos, mas experiências. A gente vai fechando aqui com o pensamento do Benjamin, né? Os saberes, ao serem repassados através das gerações, assumem o seu caráter de patrimônio comum a uma determinada época e grupo. É assim que adere à narrativa a marca de quem narra,
como a tigela de barro a marca das mãos do olheiro. Então, nas falas dos entrevistados, a profissão docente se legitima no ato de transmitir seus saberes, né, para os alunos e alunas, né, e que tal ação possui esse sentido de compartilhamento, né, e não é partilhar só conteúdo, mas a experiência, como se fez a narrativa tradicional. Eis a importância da profissão de professor, né. Então, a gente espera sempre que o ouvinte possa usufruir, né, daquilo que escuta, buscando nessas funções vitais da potência narrativa, que é essa comunhão de saberes, né, essa transmissão de experiência, né, baseado aí na singularidade, e que vem de gerações a gerações, né. Então, rememorar as vivências, reconstruir as marcas perdidas do tempo histórico, fazendo ecoar a fatos da vida pessoal e coletiva, que podem ser utilizados como uma profícua fonte de dados em pesquisas, como reinterpretação da prática docente. Então, sendo compreensões parciais da vida humana, intentamos ressignificar tais marcas para promover o que a potência narrativa busca, um intercâmbio de ideias, um diálogo sem fim, transmitido e ouvido, trazendo contribuições para a formação identitária do professor, passando do saber individual para o coletivo. E dessa forma, ao se colocar à escuta dos professores, ressalto no espaço acadêmico, privilegiando a voz dos professores no processo narrativo, nós asseguramos que essas vozes, né, elas possam ser preservadas e que essas subjetividades aí docentes possam ser reveladas, devolvendo a experiência empobrecida da humanidade, da modernidade, a chance de ouvir não apenas o relato do outro, mas que este relato evoque a voz perdida em si mesmo, construído aí a partir de um processo dialógico, né? Um diálogo que penetre aquele que lê, pois ao ler as histórias de vida de outros sujeitos professor, fazemos o mesmo com a nossa própria história. As reconstruímos sob a luz do agora, trazendo um pouco de clareza às contradições que vivemos no fazer docente. Então, acredito aí que todos aí, de certa forma, ao ouvir o relato dos professores, acaba fazendo um resgate de sua própria história de vida. E essas marcas de rememoração, né, que trazem aí toda a potência aí desse resgate da experiência perdida. Então, agradeço aí pela atenção e depois eu disponibilizo esse material aí, caso vocês achem necessário. Belíssimo, professor. Na verdade, essa experiência, né, narrativa, ela é algo extremamente rico. Eu acho que precisa ser mais desenvolvida até dentro das universidades, como possibilidade de pesquisa, de investigação. Pós-pandemia, bem dentro do contexto da pandemia, a gente começou muito a utilizar Google Forms, né, um questionário, mas isso não revela nada, né, do que a gente pôde ouvir daqui, que, de certa forma, traz toda a emoção, toda a riqueza subjetiva, que eu acho que esse é o grande diferencial dentro das narrativas, né? Na hora que as pessoas vão contar e rememorar. Você sabe que isso me fez lembrar, André, já deixa o pessoal falar, eu faço um trabalho no curso de pedagogia, e que inclusive vai sair essa obra agora. Eu faço um trabalho, porque eu trabalho sobre a questão da infância, da educação infantil, e trabalho pedagógico na educação infantil. E os primeiros dias ali, eu peço para que elas busquem na memória, pelo processo mesmo da memória, das lembranças, algo que marcou na infância delas, né? Que pode ser tanto no sentido bom ou não, algo que marcou, que quando ela volta, faz esse movimento de voltar à infância, aquilo que impacta, aquilo que ela lembra. Só que daí eu pedi para que eles fizessem em forma de versos poéticos, né? Um texto poético. E foi muito interessante, né? Que esse trabalho eles contaram, e várias pessoas, eu pedi que fizesse a leitura, porque eles estão ainda no segundo ano, né? Que eles lessem a poesia deles. Muitos, a Roberta está aí, é testemunha, né, Roberta? Você e a Elis, muitos professores não conseguiam terminar de ler a sua poesia. A emoção foi invadida, assim, em vários momentos. E desse trabalho saiu uma obra agora, um e-book que vai ser publicado, que eles autorizaram, onde tem as infâncias, as concepções, dali saiu infância,
a infância mais sofrida, a infância feliz, a infância do luto, a infância da pobreza, sabe? Várias temáticas, vários tipos de infâncias vividas. E são pessoas de 20 a 50 anos ali, sabe? É um grupo que... Não, até menos, 18 anos até 50 anos. Então, é um grupo bem, assim, bem complexo, né? Bem diverso. E a riqueza dos textos. Daí foi o trabalho que nós construímos agora como uma ideia, já que eu trabalho dentro da disciplina, com o ensino na pré-escola, que as infâncias trazidas por esse processo de rememoração possam ser também textos para ser lidos com as crianças e trabalhados em sala de aula com as crianças, porque revelam infâncias vividas, infâncias reais, de pessoas que realmente trazem, né, uma história. Então, foi um trabalho, assim, muito bacana, eu já vinha fazendo, só que nunca cheguei a fazer esse movimento agora de publicação, né, de possível publicação. E os estudantes ficaram muito, assim, empolgados, quando eles souberam que podia ser, né, publicado o seu texto. Uma coisa simples, mas, ao mesmo tempo, muito complexa. Porque o momento mais importante foi o momento que eles foram narrar, né, que eles foram ler as suas poesias, e aí você via a dor, coisas que ainda não estão até bem resolvidas dentro deles, sabe? Então, você contando aqui, ouvindo o áudio das pessoas, me veio essa lembrança, que foi esse ano, agora no começo do ano, esse movimento que aconteceu na sala, você vê toda a riqueza que nós, da universidade, precisamos começar a incentivar até os nossos orientandos a valorizar esse tipo de pesquisa, esse tipo de trabalho, porque, às vezes, acabam não sendo considerados. Então, parece que tão importante, a gente parece que está ainda dentro de uma visão, não sei se você me entende, André, mais quantitável da pesquisa, né? Aí alguém poderia dizer assim, mas você ouviu 2 pessoas? Puxa vida, eu estava lendo aqui as suas... acho que você tem coisa ainda para escrever ainda por muito tempo, né? Porque só de eu ver os textos, as narrativas dos professores, eu fiquei pensando assim, olha, quantas categorias a gente pode levantar, né, de estudo, de aprofundamento, e infelizmente a universidade, se ela não se cuidar, ela está caminhando para o quantitável, parece que tem que ser um número enorme de pessoas participantes para dar validade à pesquisa, e não é bem aqui. Eu acho que nós que estamos aqui na sala conseguimos sentir, né, pessoal, um pouco dessa emoção, desse processo de relembrar, e eu também vivi, né? Eu me lembrei, me identifiquei, terminando a minha fala, me identifiquei com o Joaquim, né? Que eu não dava paz para minha mãe, porque eu chegava em casa, eu não queria nem comer, porque eu queria fazer a tarefa. Perfeito. Bom, o Eduardo tinha pedido, né, para fazer a fala, o professor Diego também. Eduardo, nós já estamos bem no tempinho, mas acho que dá para estender, nem que formar uns 15 minutinhos, tudo bem, professor André? Só para a gente fechar esse momento, pode ser? Tudo bem, pode ser. Eduardo, vai lá, meu bem. Olá, boa tarde, professor. Eu gostei muito do seu texto, porque eu estou trabalhando também com história de vida, na tese de doutorado, sobre trajetória de pessoas idosas na EJA, e me veio algumas dúvidas a respeito. Eu gostaria de perguntar, o Benjamin, ele questiona sobre a arte de contar histórias, que ela está chegando ao fim, né? Aí ele conta, ao contar histórias, na verdade, não é apenas uma arte, ele diz, é mais uma dignidade, né, que é revelada, senão é um ofício. Então, assim, eu entendo dentro desse processo que eu fui constituindo, que a sabedoria, ela se revela numa narrativa, a partir do contato que eu estou tendo agora, estou na fase de entrevista, então fiz a primeira, amanhã eu vou fazer a segunda. E eu gostaria de saber se na entrevista narrativa, com abordagem na história de vida, nós podemos elaborar um roteiro com várias questões, que eu entendi que o professor direcionou a partir de uma questão, e isso foi motivando o entrevistado a falar, né, a falar a respeito da situação vivenciada. Então, eu gostaria de saber se pode ser feito várias questões, mais questões, para direcionar o processo da entrevista, mas deixando livre o entrevistado para se expressar na sua singularidade.
Olá, Eduardo. Deve ser muito interessante sua pesquisa, hein? Porque vai trazer marcas de vida aí de pessoas com muita experiência, né? Que podem trazer nesses relatos aí todo um sem número de possibilidades, né? Retirar novamente essa experiência. Bom, no caso da entrevista narrativa que eu conduzi, quanto menos interferência sob forma de perguntas, melhor. Porque senão nós vamos ter uma espécie de questionário prévio que acaba conduzindo o entrevistado para alguns tipos de respostas. Então, dependendo da pergunta, eu direciono para aquilo que eu quero ouvir, e isso não é bacana. Então, como eu trabalho com filosofia da linguagem, eu prefiro que seja um relato o menos invasivo possível. Então, eu faço uma pergunta ampla. É claro que teve entrevistas que o professor disse abertamente, de forma ampla, não sem necessidade de eu fazer interferências. Só demonstrando marcas, né? Com a face, ou se não, um concordar, né? Mas teve alguns ali que pararam muito rápido a entrevista. Então, eu tive que formular perguntas para encorajá-lo a continuar. Então, depende muito do momento da entrevista. Em alguns momentos, sim, são necessários algumas perguntas, intervenções, mas bem pontuais. A partir do que ele disse, eu falei, mas conte-me mais sobre essa professora. Falei, mas e no ensino médio? Não teve nenhum caso particular com algum professor, por exemplo, né? Não tendo já um questionário pronto. No ato da entrevista, você vai sacando ali o que pode tirar desse entrevistado ali uma oportunidade aí de revelar uma experiência, enfim, alguma coisa desse tipo. Você pode até preparar um roteirinho, mas não entregue isso para ele, tá? Eu sugiro fazer uma pergunta ampla e durante o próprio desenvolvimento da entrevista, você ir fazendo formas de encorajamento para que ele prossiga no seu ato de fala, certo? Certo. Eu acredito que foi mais ou menos assim, professor, porque eu acabei fazendo um questionamento e ela já foi respondendo, né, 3, 4, 5 questões. Aí só faria o encorajamento. Então, ele tem o esboço, né? Mas eu acredito que foi dessa forma. É que, na Obrigado, verdade, até professor. em relação ao caso do Eduardo, professor André, foi um caso até de orientação do comitê, né? Que é dentro da linha da pedagogia, que tivesse que aí volta aquilo que eu acabei de falar, né? Da dificuldade de validar, né, a narrativa. Então, foi assim, colocado que tivesse um direcionamento, né? Para não deixar tão solto, porque se a pessoa não falar nada, e aí? Né? Que, na verdade, não acontece, né? Porque quando a pessoa vai contar de si, na verdade, você tem que pedir para ela parar, né? Porque daí ela vai buscar no passado todas as suas lembranças, daí vai se empolgando, pelo menos a gente sente, né? Um pouco nesse sentido, de relembrar. Mas a pesquisa do Eduardo está muito bonita mesmo, está bem bacana nesse sentido. Obrigada. Mas eu acho que isso daí, Eduardo, é muito legal para você não direcionar e deixar a narrativa fluir, né? De uma maneira bem subjetiva, bem rica, né? Eu gostei bastante, me deu bastante sustentação o texto, professor, e a sua abordagem também, para que eu possa prosseguir agora para essa fase da pesquisa. Obrigado. Beleza. Diego? Que bom, Eduardo. Professor, boa noite. Durante a sua fala, eu fui me vendo ali nessa contextualização. Né? Eu advim de uma escola pública desde o início, e aí eu tenho até hoje referência de uma professora minha lá da alfabetização, que eu não fiz o pré, fui direto para o primeiro ano, tive muito problema na escrita, né? Coordenação motora, então não tinha os conceitos básicos para poder estar iniciando o processo de escrita. E aí as habilidades motoras, então conceitos de lateralidade, direita, em cima, embaixo, tá muito limitado. Então eu tive uma professora que me deu uma referência muito boa. Né? Confesso que na minha jornada não era professor que eu queria ser, mas me identifiquei ali com a área desde lá. Eu tinha curiosidade de saber como que era ser professor, sempre gostei muito, fui muito comunicativo, gostava muito de ensinar, mas enfim, né, me tornei professor, e ali, lendo o texto, quando o Benjamin fala que nos últimos tempos, né, as experiências estão ficando cada vez mais incomunicáveis.
isso é certeiro, né? É de 93 a fala dele, mas hoje isso é muito presente, porque nós vemos no nosso colegiado aqui da rede municipal de ensino, principalmente, professores sem experiência nenhuma, né? Ele vai para a educação porque ele é um professor frustrado, né? Aí a gente começa a conversar, a gente acolhe esse professor lá dentro da escola, vai dando direcionamento, mas ele não tem nada a acrescentar, né? Ele é um professor por opção salarial. E aí vem naquela... como que se constrói uma identidade docente, quando o senhor colocou, né? É nessas trocas de experiência que acontece essa construção da identidade, né? É nessas trocas de experiência, às vezes, que o professor que é um pouco mais maduro, né, que tem esse professor que vem de toda a transição da educação, vem construindo uma jornada pedagógica, né, vem acompanhando a evolução, e aí ele vai conversar com esse professor que, às vezes, que não é um professor, que de fato escolheu a profissão por amor, porque gosta, porque realmente é aquilo que ele quer fazer, mas sim por salário, né? E aí vem essas trocas de experiências vão ficando limitadas, né, nesse sentido. Eu vejo que essa linha de trabalho sua é muito rica, né? Quando eu criei a minha defesa de conclusão de curso, eu queria entender qual que era eu sou da educação física, né? Qual que era a base pedagógica que os professores de educação física utilizavam. E aí eu fui para o campo. Lá eu entrevistei os professores, e nessa troca de experiência eu pude perceber que alguns não sabiam nem para onde que estava indo, né? Nem o que era construtivismo, nem o que era desenvolvimentista, né? Nem não conhecia, alguns não conhecia a ampulheta de Galahu, não sabiam o que era, né? Então aí me veio quando eu li essa frase que as experiências estão cada vez ficando mais incomuns, porque os professores também não se debruçam a estudar de fato a educação, né? Não entra lá na sala de aula para ensinar, de fato ensinar. Ele vai lá só depositar o conteúdo, e ele não quer saber a experiência de um outro professor, ele não quer saber adquirir conceitos para atender as necessidades daquele aluno, né? Ele está ali simplesmente por uma generalização indevida que eu estou fazendo, né? Mas o que me alertou foi é muito precisa essa frase, né? Essa citação que o senhor colocou ali, que nos últimos tempos as experiências têm ficado cada vez mais incomuns. Tem ficado, e com o ensino, não criticando, né? Não entenda de uma generalização indevida, né? Que com esse ensino EAD dessas faculdades que vende o diploma, né? A gente vê aí uma faculdade de pedagogia por R$ 89,00 por mês, 4 anos, e aí você faz do jeito que você quer, né? Aonde que fica a troca de experiência? Não acontece, né? Aonde que fica a formação de qualidade desse professor? Não vai acontecer. Isso vai se esvaziando cada vez mais, né? Aí volta naquela fala que o senhor falou, né? Que cada vez nós estamos ficando mais pobres, entregando peça por peça do patrimônio da humanidade. E cada vez a educação está ficando mais escassa, né? Nós estamos entregando, nós estamos acolhendo qualquer professor, né? Porque hoje não se tem professor de qualidade. É uma grande minoria que se debruça a ficar até 9 horas da noite estudando, né? Se debruça a levar o material pedagógico para casa para fazer, se debruça a juntar um grupo de estudo para trocar essas experiências. E nós, devagarzinho, estamos entregando isso, né? Olha quantos professores são convidados a estar aqui nesse momento, né? Olha, enquanto nós estamos em 11. Né? Então, nós estamos devagarzinho. Eu digo nós aqui do grupo, não, porque nós estamos nos aperfeiçoando, buscando, tenho dúvida, né? Busco ali uma referência de uma professora de uma pós, busco, né? A Marta é uma referência que eu tenho, que nós nos encontramos nas formações pedagógicas, né? E quantos que ela já conversou, que talvez vem dando continuidade nisso, né? Então, eu vejo que essas experiências são muito ricas, mas que cada vez está ficando mais incomum, e as pessoas estão só pelo título, está só pela quantidade, igual a professora Marta falou,
Eu não quero qualidade, é quantidade. Eu tenho lá um professor que ele tem 30 artigos publicados, tá tudo ok. Mas e a base dele? Qual que é as experiências que ele teve para aquilo? Às vezes é só um copia e cola. É só mais uma contribuição mesmo, que eu quis, a minha visão que eu quis colocar nesse sentido da experiência está cada vez mais em comum. E as experiências, muitas vezes, que temos é vazia, é muito rasa. Né? Não tem nenhuma invasão, não tem embasamento teórico, é muito senso comum. Perfeito. Na verdade, eu acho que são questões até para a gente, quem sabe, continuar, né, pensando, refletindo mais em relação a esse movimento, né, que envolve o campo da formação de professores. Tanta coisa ainda para se desvelar. E tem vários comentários ali, eu acho que, na verdade, a gente deixa agora a Marcela, então, como última, e depois, professor, se quiser dar uma lida ali, só por curiosidade mesmo, tem vários comentários ali na mensagem, acho que não tem nenhuma pergunta, não. Daí a Marcela fala e a gente já vai para o encerramento por conta do tempo, tá? Natália, que bom que você está aqui, meu amor, viu? Seja bem-vinda aí. Ravele. Bem, boa noite. Professor, me ouve? Eu estou um pouco fanha hoje porque eu estou gripada, gente. Então, eu fui mandando as perguntas ali no chat. Se alguém puder ler, me ajuda, por favor. Você fez pergunta aqui? Eu coloquei 3 perguntas no chat, conforme o professor foi expondo. Ah, tá. Então, eu estou quase sem voz hoje. Nós vamos priorizar uma. Qual que você quer? Porque vai dar para fazer uma, por causa do tempo. Pode ser a última, diante da valiosidade, importância, pode ser? Diante da valiosidade e importância da narrativa para a construção do saber, podemos dizer que através de histórias narradas oralmente, em que há troca de experiência entre o contador e o ouvinte, acontece por parte de ambos a aquisição da noção de experiência. Desta forma, quais seriam os momentos adequados para inferir esses relatos durante as aulas, sem que este momento se torne uma forma de passar o tempo e não gere aprendizagem adequada e esperada? Entendeu, professor? Bom, no caso desse artigo, dessa pesquisa que derivou esse trabalho, nós fizemos as entrevistas narrativas já com professores, num ambiente isolado, né? Sendo somente nós dois ali nesse diálogo, para poder buscar a identidade docente. Então, nós trabalhamos para identificar processo de formação, enfim. Quando você coloca aqui em sala de aula, já seria um outro processo, né? Porque durante a aula, a gente está interagindo aí com um grande grupo de pessoas, né? Mas, por exemplo, nesse relato que eu fiz aqui, quando eu vou desbravando uma história de vida de um dos professores, por exemplo, é quase que automático que nós também façamos essa revisão de nossa própria história. Então, quando a gente está narrando ali uma história de vida, seja nossa, ou seja de um personagem de uma fábula, por exemplo, ou de literatura, a gente acaba suscitando no outro essa capacidade de rememorar também a sua própria história. Então, no caso de uma sala de aula, é um pouco mais complexo, né? Porque é sem número de pessoas, enfim. Mas quando a gente, igual aqui, repito, quando a gente faz esse resgate de histórias de vida, a gente acaba automaticamente fazendo a nossa também. Então, é um processo que atinge o leitor, é um processo que atinge o ouvinte. Então, nesse processo de rememorar, de falar sobre narrativas, a gente acaba trazendo a nossa própria história. Então, acaba sendo esse processo de eu trago a memória e também resgato a do outro. É sempre um diálogo ali, né? Que, como o Bakhtin fala, não existe diálogo sem um outro, né? Esse outro é que vai mostrar quem eu realmente sou. Então, numa sala de aula, eu acredito que toda a forma de diálogo, de relato, de experiência, bem naquela visão mesmo que o Benjamin fala, né? De uma figura de um sábio ali, que vai contar, replicar histórias, e que vai, através desse ato narrativo, através do uso das palavras, trazer novas apreensões à realidade. Eu acredito que é sempre muito válido, né?
Então, eu acredito que é uma forma de aprendizagem, né, adequada e esperada, né, esse intercâmbio de saberes e de experiências que o Benjamin vai mostrar que está, infelizmente, aí em processo de expropriação, né, mas que a gente pode resgatar a partir desses momentos, como esse que a gente está fazendo agora, né, de falar sobre experiência, de falar sobre memória, falar sobre percurso de vida, trajetória aí, né, enquanto docentes, enfim, sempre é importante aí esse intercâmbio, né, esses momentos. Então, eu julgaria aqui que sim, seria adequado, né? Perfeito. Gente, pudéssemos, ficaríamos muito mais, né? Excelente noite, maravilhosas a fala do professor André, né, as experiências aí que ele traz, né, por meio das narrativas. E aí fica aí o convite, quem não conseguiu ler o texto para o momento, que leia, né, depois, que vale a pena. Professor, sua tese é vinculada a essa área também ou não? Está vinculada também a Benjamin ou não? A tese não, eu trabalho especificamente com Bakhtin e Paulo Freire. Bakhtin e Paulo Freire também, acho que é bem bacana também para ver essa questão, trabalhando com o mesmo conceito de narrativa, né, da linguagem, é? Isso, eu trabalho aí com o método autobiográfico e narrativo, e eu faço algo inédito, que é intercambiar um diálogo desse método com a filosofia da linguagem e com a pedagogia crítica, que até então Eu nem vou ninguém tinha perguntar feito. para você qual foi a melhor experiência. Eu sou suspeito para falar, gosto de ambos, tanto do Bakhtin quanto do Freire. Perfeito. Gente, então, eu quero agradecer, professor André, de verdade, de coração, o pessoal gostou bastante, fizeram alguns comentários, mas por conta do tempo, né, porque também alguns já começam atividades à noite aí da graduação, a gente termina aqui, gente, informando, próximo encontro, dia 30/10, o Eduardo que fará o desenvolvimento do texto, daí vai ser o momento de estudar o texto por minha mediação, já o último encontro do ano, tá? E lá nós vamos falar sobre a questão do livro, do e-book que nós vamos estar organizando. Professor, fique à vontade para fazer a sua fala final de despedida aí, e a gente, na sequência, já encerra. Agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar resgatando aí todo esse monumental trabalho que é uma tese, né? E esse trechinho que eu tirei para trazer o Benjamin, né? Que foi eu fiz algo à parte, não era para trabalhar com Benjamin, né? Mas eu não resisti, que eu sou apaixonado pela teoria crítica. Então, eu acabei criando esse artigo aí como uma forma de dar voz àqueles lampejos que me vinham, né? Durante as leituras benjaminianas, principalmente. Então, eu agradeço aí por ter essa troca né, por compartilhar toda essa questão com vocês. Agradeço pelas perguntas, pelas palavras saudosas de vocês, viu? Foi uma noite muito especial para mim. Muito obrigado. Isso aí, gente. Então, um grande beijo e tudo de bom. Boa noite aí, uma noite serena, em paz para todo mundo. Até mais. Tchau. Valeu. Obrigada, professor, mais uma vez.